O que farias se a pessoa em quem mais confias te traísse no teu momento mais vulnerável? Se te encontrasses à deriva num oceano de dúvidas, afundarias no desespero ou aprenderias a nadar com uma força que não sabias que tinhas? O começo do fim. Catarina estava sozinha no seu carro, um pequeno modelo citadino estacionado numa rua escura e solitária do bairro do Chiado, em Lisboa. A chuva da meia-noite tamborilava suavemente contra o para-brisas. As suas gotas distorciam as luzes da rua em borrões de cores fantasmagóricas. O brilho tênue do painel de instrumentos, um verde azeitona que ela costumava achar reconfortante, projetava uma sombra suave sobre o seu rosto, sulcado pelas lágrimas que corriam sem controlo. Os seus dedos tremiam incontrolavelmente enquanto brincava com o seu anel de casamento, torcendo-o uma e outra vez à volta do seu dedo. Um ritual nervoso que tinha adotado sem se aperceber. O metal frio, que outrora foi um símbolo de promessa e calor, agora parecia uma corrente, um peso insuportável. Através do para-brisas, o seu olhar estava desfocado. Os seus olhos não viam os edifícios elegantes, nem as árvores encharcadas pela chuva, mas sim reviviam o momento exato que lhe tinha estilhaçado o coração, apenas algumas horas antes. Ela tinha seguido João naquela noite. O seu instinto roía-a com uma persistência implacável, instigando-a a confirmar as suspeitas que tinha tentado, com todas as suas forças, afastar da sua mente. E ali estava ele, sentado em frente a uma mulher mais jovem, uma figura elegante e esbelta, numa saia de cabedal, num canto isolado do seu restaurante italiano favorito, um pequeno lugar na Rua da Misericórdia. Era o lugar onde tinham celebrado cada aniversário natalício, e onde até tinham partilhado as notícias mais doces, a da sua gravidez. O riso que saiu da mesa deles, um riso claro e brilhante que ecoou no silêncio do carro, soou como uma bofetada na cara. Observou como João se inclinava perto, com a intimidade de quem não tem nada a esconder, a sussurrar-lhe algo que fez a mulher rir, a mão dele roçando casualmente a dela. Não era apenas um jantar, não era inocente. Era um eco do que outrora tiveram, agora roubado e descaradamente exibido diante dela. As mãos de Catarina apertaram-se tão forte no volante que os seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto a memória se repetia num loop sem fim. Naquele momento, sentiu-se paralisada, uma estátua de dor, incapaz de respirar, incapaz de desviar o olhar. O coração batia-lhe tão forte contra as costelas que pensou que poderia rebentar. Cada batida, uma reverberação de traição. Quis irromper pelo restaurante, partir à porta, exigir respostas, gritar para ele, para ela, para todo o universo por permitir que isto acontecesse a ela, a eles. Mas, em vez disso, com uma força de vontade que não sabia que possuía, afastou-se a conduzir. A dor no seu peito era tão aguda e profunda que ameaçava consumi-la por completo, uma maré de mágoa que afogava tudo o resto. Agora, sentada na quietude sufocante do carro, o silêncio era quase insuportável. Secou o rosto com a manga da camisola, mas as lágrimas continuavam a fluir, uma torrente interminável. A sua mão deslizou para o seu ventre em crescimento, o ligeiro inchaço que era a sua ligação a uma nova vida, e fechou os olhos, tentando acalmar a sua respiração ofegante. Já não se trata só de mim, sussurrou para si mesma, com a voz mal audível por cima do zumbido do motor. Agora tenho de pensar em ti. A sua outra mão pousou instintivamente sobre o seu estômago, um gesto de proteção que fez a traição parecer mais aguda,
a dor mais insuportável. Depois do que pareceram horas, finalmente ligou o carro e dirigiu-se para casa. A história de amor, o passado que dói. A lembrança agridoce de como tudo começou ainda se reproduzia vividamente na mente de Catarina. Era um filme que não conseguia parar de ver. Um guião dolorosamente familiar que se repetia incessantemente, mesmo quando a féria. Naquela altura, a sua história de amor tinha parecido tão natural, tão inevitável, como algo escrito nas estrelas desde o princípio dos tempos. Ela ainda se lembrava do momento exato em que conheceu João. Uma noite chuvosa de outono, num evento de beneficência universitário na Faculdade de Arquitetura. Ela tinha hesitado em ir, só a sua colega de casa, Sara, a tinha convencido, insistindo que precisava de socializar e de pôr de lado os seus estudos de design por uma noite. Catarina, desconfortável e introvertida, tinha ficado perto da mesa das bebidas, sentindo-se deslocada, a beber um sumo de laranja e a tentar parecer ocupada. E então João apareceu. A sua gravata estava ligeiramente torta, o seu sorriso era fácil e confiante, e os seus olhos eram gentis enquanto se aproximava da mesa de aperitivos. Não é que seja a festa do ano, pois não? Disse ele, o seu olhar a apontar para o pequeno grupo de estudantes que vagueava sem rumo. A sua voz era quente, amigável e completamente desarmante. Algo nela a fez sentir que podia confiar nele. Catarina levantou o olhar, surpreendida por alguém se ter dado ao trabalho de falar com ela. Sim, não é exatamente o evento social do ano, respondeu, sentindo um rubor tímido. Sou o João, disse ele, estendendo uma mão. Catarina, disse ela, apertando a mão dele. O seu aperto era firme, mas não dominante, e por alguma razão aquele pequeno detalhe ficou gravado nela, um indício da força gentil que ela pensou que ele possuía. Passaram o resto da noite a conversar, a rir-se de como nenhum dos dois queria realmente estar ali e a partilhar histórias sobre as suas vidas. Ele falou-lhe da sua paixão pelo rugby e de como trabalhava a tempo parcial na Fundação Calouste Gulbenkian para poupar para a Faculdade de Direito, um sonho que lhe brilhava nos olhos. Ela falou-lhe do seu amor pela história da arte e do seu sonho de toda a vida de ser curadora de exposições num grande museu na cidade, um sonho que sentia ser demasiado grande para ela. Qual é a exposição dos teus sonhos? Tinha-lhe perguntado encostado à parede com os olhos genuinamente curiosos. Ela hesitou, sentindo-se um pouco tola. É um pouco nicho, admitiu, mas adoraria montar algo sobre como os objetos cotidianos contam histórias, como um simples conjunto de chávenas. Um par de sapatos velhos podem dizer-te tanto sobre as vidas das pessoas que os possuíram. João tinha sorrido, e não era um sorriso condescendente, mas sim um que a fazia sentir que ele realmente a entendia. Isso não é tolo, disse. É fascinante. Serias incrível nisso. Foi um pequeno momento, mas ficou gravado nela, um vislumbre de validação que não tinha esperado. A partir desse momento, João estava em todo o lado na sua vida. Tiveram o seu primeiro encontro uma semana depois, um simples café numa pequena pastelaria perto do campus, o tipo de lugar com mesas coças e cadeiras desemparelhadas, onde o empregado parecia sempre um pouco resmungão, mas fazia os melhores galões que Catarina já tinha provado. Pergunta séria, tinha dito João, com uma expressão de seriedade falsa. Se só pudesses comer uma coisa para o resto da tua vida, o que seria? É fácil, bacalhau à Brás, disse Catarina sem hesitar.
Pode sempre dar-lhe um toque diferente, por isso é versátil e delicioso. João riu-se, abanando a cabeça com uma gargalhada profunda e ressonante. Isso é batota. Os ingredientes não podem mudar. Então suponho que morreria de fome, disse ela com um encolher de ombros dramático, e ambos desataram a rir. Esses primeiros dias foram repletos de momentos assim, sem esforço, cheios de risos e ligação. Passavam noites inteiras a caminhar pelos jardins do campus, a falar de tudo e de nada. Ele fazia-a sentir como se fosse a única pessoa no mundo que importava, como se os seus sonhos fossem dignos de serem perseguidos. Quando João a pediu em casamento 3 anos depois, foi sob um dossel de luzes de fadas que ele tinha pendurado no jardim dos pais dela. Era uma noite quente de verão, o tipo de noite em que o ar parecia cheio de possibilidades. Ele ajoelhou-se, com as mãos a tremer ligeiramente, enquanto abria a pequena caixa de veludo. «Catarina!» começou, a sua voz firme, apesar da energia nervosa nos seus olhos. «Tu és a melhor coisa que me aconteceu. Tornaste a minha vida mais brilhante, melhor e cheia de significado. Não consigo imaginar o meu futuro sem ti. Queres casar comigo?» Ela tinha chorado, claro. As lágrimas corriam-lhe pela cara enquanto acenava freneticamente. «Sim», conseguiu dizer entre soluços. «Sim, João, claro». Os convidados que se tinham escondido na casa saíram a aplaudir enquanto João lhe deslizava o anel no dedo. Tinha sido um daqueles momentos perfeitos que ela pensava que só aconteciam nos filmes. Naquela noite dançaram debaixo das luzes, descalços e tontos de emoção, a sonhar em voz alta com a vida que iriam construir juntos. Essas memórias tinham sido uma fonte de conforto, um lembrete de quão forte outrora foi o seu laço. Mas agora, enquanto Catarina se sentava sozinha na quietude da sua casa, essas mesmas memórias pareciam lembretes afiados do que tinha perdido, de quão longe se tinham afastado do casal que outrora dançou descalço sob as estrelas. Acreditas que um amor tão forte pode realmente desaparecer? Ou apenas se esconde por trás das aparências? O desgaste do tempo. O seu primeiro apartamento no bairro da Graça era pequeno, um pouco desleixado e perfeito em todos os sentidos. Catarina ainda se lembrava da forma como João a tinha carregado pela soleira da porta no dia em que se mudaram, a rir-se enquanto lhe batia ligeiramente com a cabeça no aro da porta. «Desculpa», disse ele, a sorrir enquanto a punha no chão. «Não é exatamente a grande entrada que eu tinha planeado». «Não faz mal», disse ela, a sacudir o pó dos jeans enquanto olhava para o espaço vazio. «É nosso, não é? É isso que importa». Passaram aquela primeira noite num colchão no chão, a comer takeaway diretamente dos recipientes, porque ainda não tinham desempacotado pratos nenhuns. Catarina tinha se rido tanto quando João acidentalmente derramou molho de soja no tapete que lhe doíam os lados. «Acho que vamos ter de investir num tapete mais cedo do que pensávamos», gracejou ela, e ele inclinou-se para a beijar, os seus lábios com um ligeiro sabor a frango com sésamo. Nas semanas seguintes tornaram o espaço deles a pintar as paredes de um amarelo suave na sala de estar e a pendurar cortinas desemparelhadas que Catarina encontrou em saldos. Passaram horas a reorganizar os móveis em segunda mão que tinham conseguido, a debater onde o sofá devia ir até que João finalmente levantou as mãos e disse: «Escolhe tu, és melhor nisto do que eu». Uma noite, enquanto desempacotavam a última caixa, a canção favorita deles tocou na rádio. João levantou-se, limpou as mãos nos jeans e estendeu-lhe uma mão. «Concedes-me esta dança?» «Aqui?»
Perguntou ela a levantar uma sobrancelha, mas já a sorrir. Aqui mesmo! Disse ele, puxando-a para que se levantasse. Dançaram descalços no chão de madeira riscado. A luz de uma única lâmpada projetava sombras quentes nas paredes. Catarina encostou a cabeça ao peito dele a embalar-se ao ritmo da música. E naquele momento, tudo se sentiu simples e perfeito. A sua vida não foi isenta de desafios, claro. Havia noites em que João chegava à casa exausto do trabalho. Catarina recebia-o à porta com um abraço quente, pondo-lhe uma chávena de chá nas mãos enquanto ele desabafava sobre um cliente difícil ou um projeto que tinha corrido mal. Tu consegues ultrapassar isto, dizia-lhe ela com voz firme e segura. Tu consegues sempre. E depois havia as vezes em que era a vez dela de se apoiar nele. Quando não conseguiu a promoção pela qual tanto tinha trabalhado, João abraçou-a enquanto ela chorava, a acariciar-lhe o cabelo e a sussurrar-lhe. Eles não sabem o que estão a perder. Tu és incrível, Catarina. Não deixes que isto te pare. Éramos uma equipa. Eles equilibravam-se de uma forma que se sentia natural, sem esforço. Para cada contratempo havia uma vitória, pequenos triunfos que celebravam juntos, como encontrar as almofadas perfeitas para o sofá, ou finalmente poupar dinheiro suficiente para substituir o antigo micro-ondas que soltava faíscas sempre que o usavam. A descida à escuridão. Chegou o momento que mudou tudo. Catarina tinha se sentido enjoada durante dias, cansada, um pouco tonta. As suas emoções tinham estado a flutuar descontroladamente de um extremo ao outro. No início, tinha atribuído ao estresse, mas depois apercebeu-se de que o seu período estava atrasado. Sentada na casa de banho, a olhar para o teste de gravidez nas suas mãos, sentiu uma mistura de emoções tão avassaladora que lhe cortou a respiração. Emoção, medo, alegria, incerteza. Quando João chegou à casa naquela noite, ela mal se conseguiu conter. Preciso de te mostrar uma coisa, soltou, a agarrar a mão dele e a puxá-lo para a cozinha. Está bem, disse ele a rir-se. Qual é a pressa? Ela entregou-lhe o teste, com o coração a palpitar no peito. Por um momento, ele apenas olhou para ele, com a testa franzida enquanto processava o que aquilo significava. Depois o seu rosto iluminou-se com um sorriso mais largo que ela alguma vez tinha visto. Estás a falar a sério? Perguntou, com a voz cheia de espanto. Ela sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe dos olhos. Vamos ter um bebê. João levantou-a nos braços a fazê-la girar pela cozinha. Vamos ter um bebê, repetiu, a rir-se como se não pudesse acreditar. As semanas seguintes foram um borrão de preparação e emoção. Catarina dedicou-se a criar o quarto de bebê perfeito, a escolher tintas de cores pastel suaves e roupinhas minúsculas que lhe faziam inchar o coração só de as olhar. João gozava com ela por se estressar com qual berço comprar, mas ele estava igualmente envolvido, a montar móveis até tarde da noite e a mostrar-lhe orgulhosamente o seu trabalho. Uma noite, enquanto dobravam roupinhas de bebê juntos, Catarina levantou um pequeno bode e sorriu. Consegues acreditar que alguém tão pequeno vai mudar o nosso mundo inteiro? João olhou para ela com os olhos suaves. Não sei como tivemos tanta sorte, disse ele suavemente, a meter-lhe uma madeixa de cabelo atrás da orelha. Mas sei uma coisa, vai ser a melhor mãe. O coração dela inchou e ela aninhou-se contra ele, a encostar a cabeça ao ombro dele. Estavam a construir um futuro juntos, um cheio de amor, risos e a promessa de algo extraordinário. Mas o que Catarina não sabia era que, apesar das suas promessas, as coisas estavam prestes a mudar drasticamente.
À medida que a carreira de João descolou, o mesmo aconteceu com a distância entre eles. No início, Catarina não deu muita importância. As promoções vinham com responsabilidades adicionais, e ela entendia a pressão sob a qual ele estava. Só mais umas noites a chegar tarde, tinha dito ele uma vez, a beijá-la na testa enquanto agarrava a sua mala. É tudo por nós, sabes? Ela tinha acreditado nele com todo o seu ser. Afinal, João sempre tinha sido ambicioso, e o seu empenho era uma das coisas que ela tinha amado nele. Mas à medida que os meses passavam, essas só mais umas noites a chegar tarde transformaram-se num padrão que ela não podia ignorar. Os jantares que ela tinha preparado com cuidado arrefeciam na mesa. Um jantar de 3 pratos para 2, que acabava por ser um simples prato para 1. As velas consumiam-se até ao fim, enquanto ela se sentava sozinha, com os olhos fixos no relógio. Quando ele finalmente chegava à casa, oferecia um breve pedido de desculpa. O seu tom distraído e superficial, antes de se retirar para o seu laptop ou telemóvel. O seu rosto iluminado pela luz do ecrã. O olhar perdido noutro lugar. É só trabalho, dizia ele, a ignorar a preocupação dela quando ela tentava falar sobre isso. Sabes o quão exigente é tudo agora mesmo. No início, ela tentou ser compreensiva. Não queria ser a esposa pegajosa, aquela que não conseguia apoiar o sucesso do marido. Mas as pequenas coisas começaram a acumular-se. Havia um recibo amarrotado no bolso do casaco dele, de um colar caro de uma boutique no centro da cidade. Chamou-lhe a atenção de imediato, porque João sempre tinha sido atencioso com os presentes, mas ela não se lembrava de ter recebido nada parecido. Virou-o nas suas mãos com o estômago embrulhado. Olha, tinha dito ela casualmente naquela noite, a segurar o recibo enquanto ele estava sentado no sofá, a navegar no telemóvel. Para que é isto? João levantou o olhar. Os seus olhos pousaram no papel antes de regressarem ao ecrã. Isso, disse ele com desdém. Não é nada, um presente para um cliente. Sabes como é? Para um cliente? Repetiu ela, a levantar uma sobrancelha. Desde quando é que compras joias para o trabalho? É só um gesto, espetou ele com um tom cortante. Não dês muita importância a isso, Catarina. Ela tinha deixado passar, a engolir a sensação de inquietação, mas essa sensação manteve-se a roê-la. Pequenos momentos como esse começaram a acumular-se. O telemóvel dele a vibrar tarde da noite, com mensagens que ele verificava em segredo, a forma como parecia tê-lo por perto a todo o momento, até o levando para a casa de banho. Quando ela olhava, apanhava-o a sorrir para o ecrã, uma expressão suave e privada que a fazia doer o peito. Quem é? Perguntou ela uma vez a tentar parecer casual. Só coisas do trabalho, disse ele, a bloquear rapidamente o ecrã e a pôr o telemóvel virado para baixo sobre a mesa. Pareces muito feliz com o trabalho estes dias, disse ela, a forçar uma pequena risada. Mas ele não respondeu. A sua atenção já estava noutro lugar. O calor que outrora tinha preenchido a sua relação parecia estar a escorregar-lhe pelos dedos, substituído por uma fria distância que ela não sabia como superar. Ela tentou reconectar, a planear encontros noturnos e a preparar as suas refeições favoritas, mas ele tinha sempre uma desculpa: a revelação. As suas suspeitas atingiram um pico numa sexta-feira à noite. João tinha prometido chegar à casa cedo. Ela passou horas a preparar um jantar especial, até a pôr a mesa com os seus melhores pratos e a acender as velas que ele tinha comprado para o aniversário de casamento. Tinha tido tanta esperança,
convencida de que uma noite tranquila juntos poderia reacender a proximidade que outrora tinham partilhado. Mas quando as 7 se tornaram 8 e depois 9, ela não conseguia ficar quieta por mais tempo. Ligou-lhe, mas o telemóvel dele foi diretamente para o correio de voz. Enviou-lhe uma mensagem, com os dedos a tremer. "Estás bem?" A resposta dele chegou quase 1 hora depois. "Desculpa, fiquei preso no trabalho. Não me esperes acordada." Mas Catarina não conseguia afastar a sensação de que algo não estava bem. Entrou no quarto deles. Os seus olhos pousaram na mala dele, que estava ao lado da porta. Hesitou antes de a abrir, com o coração a palpitar, como se já soubesse que não gostaria do que encontraria. Lá dentro, viu um itinerário impresso para uma conferência de trabalho que ele nunca tinha mencionado, agendada para o fim de semana seguinte. O destino não era longe, mas o que lhe chamou a atenção foi a nota escrita à mão rabiscada na margem. "Certifica-te de que a Filipa tem tudo o que precisa para a viagem. Filipa." Ela ficou a olhar para o nome, a sua mente a acelerar. Ela não conhecia nenhuma Filipa do escritório de João, mas tinha o ouvido mencionar o nome 1 ou 2 vezes recentemente, sempre de passagem. Fechou a mala com cuidado, com as mãos a tremer, e sentou-se na beira da cama, a olhar para o chão. Mais tarde, naquela noite, ouviu-o chegar à casa. Ele escorregou para a cama ao lado dela, sem dizer uma palavra, o telemóvel a vibrar suavemente, enquanto ele o verificava pela última vez antes de o pousar na mesinha de cabeceira. Catarina ficou ali na escuridão, de costas para ele, com os olhos bem abertos. A sua mente gritava com perguntas que ela não sabia como fazer. O seu coração partia-se sob o peso do que estava a começar a suspeitar. Queria acreditar que não era o que parecia. Queria acreditar que o homem que tinha amado tão profundamente, o homem a quem tinha confiado o seu coração e o seu futuro, não era capaz de atrair. Mas enquanto jazia ali, a ouvir a respiração dele, não podia ignorar a sensação de que a vida que tinham construído estava a começar a rachar, e ela não tinha ideia de como evitar que se desmoronasse. Acreditas que o instinto tem sempre razão, ou às vezes o amor cega-nos para a verdade? A confrontação pública. O baby shower que ninguém esqueceria. A sala de estar estava cheia de risos suaves e o murmúrio subtil de conversa. Catarina movia-se com graciosidade entre os seus convidados, com um sorriso praticado no rosto que lhe pesava. As decorações eram simples, mas elegantes, balões brancos, luzes de corda e flores frescas que enchiam o ar com uma fragrância subtil e doce. Parecia a celebração perfeita da nova vida para a qual ela e João, supostamente, se estavam a preparar. O último momento de pura alegria antes da chegada do seu filho. Mas, sob a superfície, o coração de Catarina palpitava com o tipo de antecipação que só podia vir de saber que isto não era apenas uma festa. Era um teatro, e ela era a encenadora. Tinha planeado cada detalhe meticulosamente, desde a lista de convidados até ao timing. Tinha se assegurado de que todos os que importavam a João estivessem ali. Os seus colegas de alto escalão, os seus amigos mais próximos da universidade, até os pais dele que tinham voado de Porto só para a ocasião. Ela queria criar o pano de fundo perfeito para o que estava prestes a acontecer. Todos pensavam que este era um baby shower, uma alegre despedida às últimas semanas do casal antes da parentalidade. Só Catarina sabia a verdade. João, sempre o encantador, fazia o seu papel na perfeição. Flutuava sem esforço entre as conversas, um copo de espumante na mão, uma aura de sucesso à sua volta. Apertava a mão dos seus colegas,
partilhava uma piada com o seu sogro e ocasionalmente olhava na direção de Catarina para mostrar o que ele pensava ser um sorriso tranquilizador. De vez em quando aproximava-se dela, pondo uma mão nas suas costas para ver como ela estava. "Estás bem?" perguntou, enchendo o copo dela com água com gás. "Estou ótima", disse ela, o seu tom calmo e doce a mascarar o fogo que ardia logo por baixo da superfície. Tudo a correr na perfeição. Ele sorriu, beijou-a na bochecha e afastou-se para se juntar a um grupo dos seus colegas de trabalho, sem se aperceber da tempestade que se aproximava. Catarina viu-o ir. O seu sorriso apertou-se enquanto voltava à tarefa em questão. Olhou para o telemóvel. O seu coração acelerou quando o ecrã se iluminou com uma notificação. A mensagem era de Filipa. Ela tinha chegado. Catarina endireitou-se, alisando o tecido do seu vestido. Ela tinha enviado o convite anônimo 2 semanas antes, elaborando-o cuidadosamente para que soasse como algo que João poderia ter escrito. Filipa, ansiosa pelo que acreditava ser um grande gesto romântico, tinha caído na armadilha. No momento em que Filipa entrou na sala, as cabeças viraram-se. Filipa estava deslumbrante num elegante vestido preto que abraçava a sua figura na perfeição. A sua maquilhagem impecável, o seu cabelo penteado em ondas soltas. Ela hesitou na soleira a escanear a multidão com um sorriso expectante, como se estivesse à espera que João a arrebatasse. Catarina aproximou-se dela lentamente, a sua expressão calorosa e acolhedora. "Olá, deve ser a Filipa", disse, a sua voz suave e educada. Filipa piscou os olhos, surpreendida. Claramente não esperava que Catarina a cumprimentasse. "Oh, sim", disse ela. O seu sorriso vacilou um pouco. Sou uma amiga do João." "Claro", disse Catarina, a acenar como se já não soubesse. "É um prazer conhecer-te. O João mencionou-te antes." Os olhos de Filipa abriram-se um pouco. O seu sorriso regressou enquanto tentava processar a situação. "Mencionou?" perguntou, o seu tom cauteloso, mas curioso. "Oh, claro", respondeu Catarina, a gesticular para a sala. "Por favor, sente-te em casa. Esta é uma noite muito especial para todos nós." Filipa olhou à sua volta, claramente a tentar perceber por que estava ali e qual poderia ser o plano de João. Catarina deixou-a ali, voltando para a multidão, como se nada de invulgar tivesse acontecido. Ela dirigiu o seu olhar para a multidão, procurando até que os seus olhos pousaram em João. Um sorriso surgiu no seu rosto, pequeno no início, depois a crescer como se tivesse acabado de ver algo que ansiava ver. Ele dirigiu-se na direção dela, os seus passos confiantes, mas com um fundo de hesitação. João viu-a antes que ela chegasse a ele, e a transformação na sua expressão foi instantânea. O seu rosto, que tinha estado relaxado e jovial, ficou pálido, como se toda a cor tivesse desaparecido. A sua mão congelou a meio de um gesto. O fluxo fácil da sua conversa parou abruptamente. Virou-se para ela como por instinto. Os seus olhos moveram-se rapidamente pela sala. "Filipa", disse ele. A sua voz baixa, o seu tom uma pobre tentativa de ser casual. "O que é que estás aqui a fazer?" O sorriso de Filipa vacilou um pouco. A confusão piscou nos seus olhos. "Recebi o teu convite", disse ela suavemente, a olhar à sua volta outra vez. "Não esperava que me convidasses aqui tão cedo. Tens a certeza de que isto está bem?" João forçou uma risada, a mão dele a roçar o cotovelo dela, enquanto a guiava um pouco para longe da multidão principal. "Claro", disse ele,
embora as suas palavras fossem apressadas. O mais leve tremor na sua voz denunciou-o. Nós? Isto é só para ser discreto. João, o que é que se passa? Isto não parece certo. Filipa, por favor. Ele interrompeu-a, o seu tom mais firme agora, embora os seus olhos se movessem nervosamente para Catarina, que estava a conversar com um grupo de convidados do outro lado da sala. Eu explico tudo mais tarde. Apenas confia em mim, está bem? Os lábios de Filipa apertaram-se. O calor na sua expressão esmoreceu um pouco. Está bem, disse ela em voz baixa. Mas isto não é o que eu pensava que era. João anuiu rapidamente, interrompendo-a de novo. Eu trato disso, disse ele, o seu tom cortante, mas silencioso. Simplesmente não chames a atenção. Filipa respirou fundo, anuiu relutantemente enquanto olhava à sua volta mais uma vez. Está bem, confio em ti. João ofereceu um sorriso forçado antes de voltar para a multidão. O seu movimento era rígido. O seu charme já não era tão natural. Filipa ficou perto da soleira, insegura de para onde ir ou o que fazer, a sua confiança agora ensombrada pela dúvida. Catarina, de pé com os seus convidados, apanhou o breve intercâmbio com o canto do olho. O seu peito apertou-se, mas o seu rosto permaneceu calmo, o seu sorriso fixo. Era quase a hora, mas ainda não. Ela deu um gole na sua água, o líquido frio acalmou a sua garganta seca e preparou-se para o próximo movimento. O momento do ajuste de contas de João estava mais perto do que ele pensava, e Catarina tensionava saborear cada segundo da revelação. Subscreve o nosso canal para não perderes as próximas histórias de empoderamento. A exposição pós-jantar. A sala encheu-se de um agradável murmúrio de conversa e o tilintar de copos enquanto os convidados se sentavam. Catarina levantou-se lentamente, alisando o seu vestido enquanto se movia para o centro da sala. O suave brilho do lustre acima projetava uma luz quente no seu rosto, e ela ofereceu um sorriso tranquilo e amável que desmentia a tempestade que se desencadeava dentro dela. Posso ter a atenção de todos, por favor? Disse. A sua voz firme, mais suave. O murmúrio das vozes acalmou-se, e todos os olhos se voltaram para ela. João, sentado na outra ponta da mesa, levantou o olhar com uma suave curiosidade, o seu copo de vinho delicadamente equilibrado na sua mão. Catarina encontrou o olhar dele por um breve momento, antes de olhar para a multidão. Primeiro, só quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, começou. O seu tom medido e caloroso. Significa muito, tanto para mim como para o João, ter os nossos amigos e familiares mais próximos conosco enquanto celebramos este novo capítulo nas nossas vidas. A sua mão pousou instintivamente sobre o seu ventre em crescimento. Um pequeno gesto que se sentiu terno e intencional. Os convidados sorriram e acenaram. Alguns levantaram os seus copos num brinde. João recostou-se na sua cadeira, a sua postura relaxada, um leve sorriso nos seus lábios, como se estivesse a desfrutar dos elogios por associação. Esta noite é sobre celebrar a família, continuou, o passado, o presente e o futuro. Ela gesticulou para o ecrã que tinha sido instalado discretamente na frente da sala. As luzes esmoreceram um pouco e a primeira imagem apareceu no ecrã. Uma foto de Catarina e João no dia do casamento, a rir enquanto dançavam debaixo de um dossel de luzes de fadas. Houve murmúrios de apreço e sorrisos da multidão à medida que a apresentação de slides continuava, a passar por marcos, a sua lua de mel, aniversários, férias e momentos sinceros em casa.
Os ombros de João pareceram relaxar ainda mais enquanto ele olhava, a sua expressão de tranquila satisfação. Mas então, a meio, o tom mudou. A atmosfera da sala ficou fria de repente. A imagem seguinte não era de memórias felizes, nem de momentos preciosos. Era uma foto de João e Filipa, sentados numa mesa mal iluminada num restaurante acolhedor, a mão dele a pousar suavemente sobre a dela. A sala ficou em silêncio, um silêncio tão absoluto que se podia ouvir a respiração de todos. A imagem manteve-se por um momento antes de passar para outra, desta vez uma captura de ecrã de uma troca de mensagens de texto. As palavras carinhosas entre João e Filipa eram inconfundíveis. Os gritos de choque espalharam-se pela multidão. Murmúrios baixos quebraram o silêncio. À medida que a apresentação de slides continuava, fotos de João e Filipa em jantares íntimos, recibos de presentes extravagantes e mais provas incriminatórias apareceram uma após a outra, cada uma mais incriminatória do que a anterior. Catarina ficou no centro de tudo, a sua expressão tranquila, mas inabalável, o seu olhar fixo em João. João, congelado no seu assento, agarrou o seu copo de vinho tão forte que parecia que poderia partir. O seu rosto esvaziou-se de cor enquanto a compreensão do que estava a acontecer o invadia. Abriu a boca como para falar, mas não saíram palavras. A sala parecia encolher à sua volta. Os sussurros e os olhares dos convidados eram como punhais. Catarina esperou até que a última imagem desaparecesse do ecrã antes de falar. A sua voz cortou o tenso silêncio como uma faca. João, enquanto eu estava ocupada a carregar o nosso filho e a construir um lar para a nossa família, tu estavas ocupado a construir vidas com mais alguém. A cabeça de João virou-se para ela, os seus olhos arregalados e desesperados. Catarina, eu... Não, interrompeu ela levantando uma mão. Não te atrevas a insultar-me fingindo que há uma explicação para isto. Filipa, disse dirigindo a sua atenção para a jovem. Tu disseste-me que tu e o João estavam separados. Que pequena e divertida mentira foi essa? A jovem, que tinha estado sentada perto da parte de trás da sala, agora parecia completamente mortificada. O seu rosto estava pálido. As suas mãos tremiam enquanto olhava para João. João, sussurrou ela com a voz trêmula. O que é que ela está a dizer? Tu disseste que estavas separado? Os olhos de Catarina eram afiados e firmes enquanto enfrentava Filipa. Separados? Disse, a sua voz tingida de fria incredulidade. Isso é engraçado. Isso é novidade para mim e para o bebê, que estamos à espera juntos. Os olhos de Filipa arregalaram-se de horror enquanto o peso das palavras de Catarina se afundava nela. Tu mentiste-me, a sua voz mal audível, o seu olhar fixo em João. Tu disseste... Eu posso explicar, gaguejou João com a voz a falhar enquanto olhava entre Catarina e Filipa. Isto não é o que parece. Oh, é exatamente o que parece, disse Catarina. A sua voz elevou-se ligeiramente, embora o seu tom se mantivesse firme. Tu mentiste-lhe a ela, mentiste à tua própria família, e agora todos aqui sabem exatamente quem tu és. Os convidados, outrora calorosos e sorridentes, agora olhavam para João com uma mistura de choque e desdém. Os pais dele trocaram olhares de vergonha. Os seus colegas sussurravam entre si, e a família de Catarina olhava em silêncio atônito. Ela respirou fundo, a estabilizar-se enquanto se virava para se dirigir à multidão mais uma vez. Obrigada a todos por terem vindo esta noite,
disse, a sua voz calma e serena, apesar da tempestade interior. Penso que é seguro dizer que esta noite foi esclarecedora. Com isso, afastou-se, com a cabeça erguida, deixando João para enfrentar o peso da sua própria traição. Acreditas que Catarina fez o certo ao expô-lo à frente de todos? Ou havia uma maneira melhor de lidar com a situação? Partilha a tua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber o que pensas. O caminho para a frente. Um veredito doloroso. A sala do tribunal era estranhamente silenciosa, o ar pesado de tensão. João estava sentado na mesa dos arguidos, com as mãos apertadas com força à sua frente. A sua mandíbula tensa enquanto a sua advogada de topo, uma mulher com um fato de poder feito à medida e uma expressão glacial, lhe sussurrava algo ao ouvido. Ele anuiu rigidamente, embora não estivesse realmente a ouvir. O seu olhar continuava a desviar-se para Catarina, que estava sentada do outro lado da sala, na sua própria mesa. A sua expressão calma, mas com a determinação de uma mulher que tinha recuperado a sua vida. O processo tinha se arrastado por semanas. Cada dia parecia uma eternidade, uma dolorosa recontagem das falhas do seu casamento. João tinha entrado com confiança no início, convencido de que a reputação da sua advogada e a sua própria imagem, cuidadosamente elaborada, seriam suficientes para influenciar o tribunal. Tinha dito a si mesmo que estava a fazer isto pelo seu filho, que merecia uma oportunidade de fazer parte da sua vida, mas a verdade era que estava a lutar pelo seu orgulho e pela sua reputação. Mas à medida que a evidência que a advogada de Catarina apresentava começou a acumular-se, essa confiança desmoronou-se. Fotos, mensagens de texto, registros financeiros. A advogada de Catarina pintou um quadro condenatório da infidelidade e do abandono emocional de João, tecendo uma narrativa que deixava pouco espaço para a refutação. Cada peça de evidência era como uma pedra a cair na água parada da defesa de João, a criar ondas que ele não conseguia controlar. Meritíssima, disse a advogada de Catarina, a sua voz clara e firme. A evidência fala por si. A minha cliente demonstrou um empenho inabalável em criar um ambiente estável e amoroso para o seu filho. O senhor João, por outro lado, demonstrou um padrão de comportamento que mostra uma flagrante falta de empenho e responsabilidade. É no melhor interesse da criança conceder a custódia principal à senhora Catarina. A advogada de João tentou contra-atacar, argumentando que o seu cliente estava arrependido e pronto para ser um pai devoto. O senhor João reconhece os seus erros, disse, o seu tom persuasivo, e está empenhado em emendá-los. Ele merece a oportunidade de partilhar a custódia e ser uma parte ativa da vida do seu filho. Mas a expressão da juíza manteve-se imparcial. O seu olhar moveu-se entre as duas partes enquanto considerava o argumento. Quando finalmente chegou o momento de ela emitir o seu veredicto, a tensão na sala era quase insuportável. Depois de rever a evidência e considerar os testemunhos, começou a juíza com voz firme, mas medida. Considero que é no melhor interesse da criança conceder a custódia principal à senhora Catarina. Ao senhor João serão concedidos direitos de visita limitados, supervisionados se necessário, e é-lhe ordenado o pagamento de pensão de alimentos para garantir o bem-estar da criança. O estômago de João revirou-se à medida que as palavras assentavam. Sentiu uma onda de raiva, de frustração, mas acima de tudo, de vergonha. Olhou para Catarina na esperança de encontrar o olhar dela, de encontrar algum vestígio da mulher que outrora tinha acreditado nele.
Mas ela não olhou para ele. Estava já a recolher as suas coisas. A sua advogada inclinou-se para lhe sussurrar algo ao ouvido, o que a fez anuir em silêncio. Quando a sala do tribunal se esvaziou, João permaneceu congelado no seu assento. A sua advogada pousou-lhe a mão no ombro, oferecendo umas palavras de conforto, mas ele mal as ouviu. Os seus pensamentos eram um borrão, fragmentos de arrependimento e culpa a redemoinhar enquanto ele tentava processar o que acabava de acontecer. Mais tarde, naquela noite, João encontrou-se sentado sozinho na casa que outrora tinha estado cheia de vida. O silêncio era ensurdecedor. Os móveis sentiam-se mais frios, mais vazios, despidos do calor que Catarina outrora tinha trazido ao espaço. Na mesa de café estava a ecografia que ela tinha deixado para trás, aquela a que ele mal tinha prestado atenção antes. Pegou nela agora. Os seus dedos tremiam enquanto rastreava os contornos. Pela primeira vez, ele realmente olhou para ela. A pequena forma que se supunha ser o seu futuro. A sua família. As lágrimas turvaram a sua visão, enquanto pensava em todos os momentos que já tinha perdido e em todos os que nunca teria. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os pequenos marcos que ele tinha dado como garantidos quando ainda tinha a oportunidade de estar lá. Olhou à volta da sala. O seu olhar pousou nas molduras de fotos que Catarina não tinha levado. A foto do casamento olhava para ele. A alegria no rosto dela, um cruel lembrete do que ele tinha deitado fora. Os amigos que costumavam encher esta casa de risos tinham se afastado. Os seus telefonemas e convites desvaneceram-se lentamente, depois de a verdade ter vindo à tona. Até os pais dele tinham expressado a sua desilusão, a sua desaprovação evidente no tom frio da sua última conversa. João afundou-se mais no sofá. O peso das suas decisões oprimia-o como um fardo físico. Pensou no homem que costumava ser, nas promessas que tinha feito a Catarina, nos sonhos que tinham partilhado. E depois pensou no homem em que se tinha tornado, egoísta, descuidado, cego ao que realmente importava. Pela primeira vez viu o custo total das suas ações, a família que tinha perdido, o amor que tinha destruído, a vida que tinha deitado fora. E enquanto estava sentado ali, a ecografia fortemente agarrada na sua mão, as lágrimas finalmente chegaram. Uma torrente amarga de arrependimento e compreensão. Na quietude daquela casa vazia, a João não restou nada mais do que os ecos do que poderia ter sido e o conhecimento de que não tinha ninguém para culpar a não ser a si mesmo. Clica no botão de gosto se esta história te tocou. Um novo amanhecer. A reconstrução da felicidade. Um novo começo. A pequena casa estava cheia do suave zumbido dos novos começos. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, a dançar nas paredes recém-pintadas de uma cor lavanda calmante e os delicados padrões das mantas de bebê que pendiam de um berço. Catarina estava na sala de estar, com as mãos nas ancas, a observar as caixas que ainda esperavam ser desempacotadas. Sorriu para si mesma, um sorriso tranquilo e genuíno que vinha do mais profundo do seu ser. Isto era dela. Tudo. Um lar que ela tinha escolhido, construído com amor e propósito para ela e o seu bebê. Os últimos meses tinham sido um turbilhão. Mudar-se para esta casa parecia um ponto de viragem, um passo em direção a uma vida que tinha recuperado como sua. Ela desempacotou uma caixa marcada quarto do bebê, a tirar decorações suaves de cores pastel e minúsculos bodes que lhe faziam inchar o coração só de os olhar. Cuidadosamente, colocou-os nas gavetas que tinha montado uma noite com a sua amiga Sônia,
as duas a rir enquanto tentavam dar sentido às instruções. O seu telemóvel vibrou na bancada. Uma mensagem de Sônia. Almoço amanhã. O meu convite. Mal posso esperar por te ver. Catarina sorriu enquanto respondia. Não perco por nada. Vemo-nos então. Soube bem reconectar-se com as pessoas que importavam, aquelas que sempre a tinham visto pelo que ela realmente era. O quarto do bebê estava a ficar lindo. Os suaves tons de lavanda e creme a criar um espaço tranquilo e acolhedor. Enquanto pendurava um quadro de uma lua sobre o berço, a sua mão pousou sobre o seu ventre, agora redondo e cheio de vida. Falou em voz baixa, quase um sussurro, como se o seu bebê já a pudesse ouvir. Vamos ficar bem, disse ela. Melhor do que bem, vais ver. Agora é só nosso. As semanas passaram num borrão de preparação e antecipação. Então, numa manhã fresca, o seu bebê chegou. O parto foi longo e exaustivo, mas no momento em que segurou a filha nos braços, tudo o resto desvaneceu-se. As lágrimas corriam pelo rosto de Catarina, enquanto ela olhava para os traços minúsculos e perfeitos da sua recém-nascida. Olá, sussurrou, a sua voz rouca pela emoção. É hora de começar, pequenina, e vamos fazer isto muito bem. Só nós as duas. De volta à casa. Os primeiros dias foram uma mistura de noites sem dormir e alegria tranquila. Catarina embalou a filha no quarto do bebê. O suave brilho de uma luz noturna iluminava a sala. O bebê arrulhava nos seus braços. Os seus pequenos dedos enrolaram-se firmemente à volta dos de Catarina. Ela beijou o topo da cabeça da filha, inalando o doce aroma da nova vida. Uma manhã, Catarina parou junto à janela a segurar o seu bebê enquanto os primeiros raios de sol espreitavam pelo horizonte. O calor da luz beijou a sua pele e ela fechou os olhos por um momento, a sentir uma sensação de paz que não conhecia há anos. Tinha passado por tanto, desgosto, traição, incerteza. Mas aqui estava, de pé, forte, a segurar o seu futuro nos seus braços. Os seus dias tornaram-se mais plenos, mais ricos. Começou a trabalhar a tempo parcial para uma galeria local, a ajudar a ser curadora de exposições, enquanto equilibrava as alegrias e os desafios da maternidade. Não era a grande carreira que outrora tinha imaginado, mas era significativa e dava-lhe um sentido de propósito. A diretora da galeria já tinha sugerido um papel maior no futuro, e Catarina sentiu a tranquila emoção da possibilidade. Os amigos também começaram a encher a sua vida de novo. Sônia passava muitas vezes a trazer café e a dar uma mão quando Catarina precisava de uma pausa. Sentavam-se na sala de estar, a rir e a recordar enquanto a filha de Catarina dormia pacificamente por perto. Sentia-se como se o mundo de Catarina, outrora estilhaçado, estivesse lentamente a voltar a juntar-se, peça por peça. Uma noite, Catarina sentou-se à sua secretária, com o seu bebê a dormir no berço ao seu lado. Abriu o seu diário, o mesmo em que tinha escrito há meses, quando tudo parecia sem esperança. Desta vez, as suas palavras eram diferentes. A vida parte-nos, sim, mas também nos dá a opção de ficarmos partidos ou de nos levantarmos. Escolhi levantar-me por mim, pela minha filha, pela vida que merecemos, e aprendi que a força não vem de nunca cair, vem de nos levantarmos, uma e outra vez. Fechou o diário e olhou para a sua filha. O seu coração inchou de amor. Conseguimos! Sussurrou. Somos livres também. A história termina com Catarina, mas a sua jornada não. Está apenas a começar, cheia de novos desafios,
alegrias e momentos de triunfo silencioso. Ela escolheu levantar-se e, ao fazê-lo, encontrou-se a si mesma de novo. Se gostaste desta história de resiliência e empoderamento, partilha-a com os teus amigos para que mais pessoas possam sentir-se inspiradas. Não te esqueças de subscrever e de deixar um comentário com a tua opinião.